Meu nome é Thaís, eu sou engenheira eletricista, também sou engenheira de segurança no trabalho e tecnóloga em manutenção industrial. Atuo aqui na instituição, na Unicesumar, já tem quase 3 anos aí como tutora facilitadora online nos encontros telepresenciais, então pode ser que alguns de vocês já tenham me visto, já tenham acompanhado alguma disciplina comigo nos encontros telepresenciais, mas também estou como formadora, né, desde o ano passado, em algumas disciplinas aqui na instituição. Então, eu vou estar acompanhando aí vocês. E além da experiência também aqui na instituição, também trabalhei durante 8 anos na indústria, na área de manutenção industrial, com gestão de manutenção, desenvolvimento de projetos ali na área industrial. Então, essa parte, né, de informática industrial é algo que é uma área que eu me interesso bastante, que eu gosto bastante, e vai ser um prazer estar compartilhando conhecimentos aqui com vocês, né, acompanhando vocês nessa disciplina. Para a gente começar, pessoal, eu quero passar algumas informações, né, sobre o andamento da nossa disciplina, como que vai acontecer. A professora Paola, ela falou, né, das atividades que já estão abertas lá no estúdio de vocês. Então, hoje já inicia o prazo para a atividade mapa, que essa atividade tem um prazo um pouquinho maior, e também para a atividade de estudo. Se atentem, pessoal, principalmente ao prazo das atividades, porque vocês já sabem que a gente não consegue, né, reabertura de prazo, reabertura de atividade que não foi enviada no prazo. Apesar, né, de como a professora Paola falou ali, alguns conteúdos, é claro, vocês vão adquirir aqui na disciplina, ao longo da disciplina, né, então às vezes com certeza, né, as atividades vocês não vão conseguir fazer agora nessa primeira semana, mas eu recomendo que vocês já acessem o estúdio de vocês, já baixem lá as atividades que vocês têm, já façam a leitura, já marquem ali os pontos, né, dos conteúdos que vocês precisam ali ter, para que vocês façam esse acompanhamento durante o nosso módulo ali, para não deixar tudo lá para o final. Então, para vocês já terem essa noção do que está sendo cobrado na atividade, para que vocês possam ir desenvolvendo essas atividades no decorrer aqui das aulas, no decorrer do nosso módulo, para não deixar tudo lá para o final, tá? Então, é fundamental que vocês acompanhem a disciplina lá no estúdio, os prazos, as atividades, o que está sendo cobrado, para não chegar lá na última hora e falar, mas não deu tempo, não consegui, vou ter que rever algum conteúdo e não vai dar tempo. Combinado? Outra questão, né, outro ponto aqui, na verdade, que eu queria tratar com vocês é a respeito das dúvidas que vocês tenham ao longo da disciplina. Para isso, nós temos a mediação lá no estúdio de vocês, onde o professor mediador, ele vai estar disponível lá para que vocês possam mandar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham de alguma atividade ou de algum conteúdo aqui da aula que vocês não tenham compreendido. Então, utilizem essa ferramenta que está à disposição de vocês, não fiquem com dúvidas. E os professores mediadores, eles estão sempre em contato comigo também, então, qualquer dúvida que eles tenham, que vocês passem ali, eles repassam para mim também, para que eu possa estar respondendo, para que eu possa estar dando essa atenção para vocês. Certo? Então, se atentem lá no estúdio de vocês. E dúvidas, claro, aqui na aula ao vivo vocês também podem mandando aqui no chat, né, nos comentários, porém, talvez eu não consiga responder todas ali, ou na hora, né, que vocês mandarem. Então, se ficou alguma dúvida, se eu não respondi aqui, pessoal, manda lá no mediador, no Fale com o Mediador, para que eu possa estar respondendo, tá? Não é que eu não quero responder as dúvidas de vocês, mas é que às vezes realmente não dá tempo aqui na aula, ou às vezes tem um delayzinho aqui entre vocês mandarem uma mensagem e eu conseguir ler, e acaba passando ali, tá? Mas se eu não respondi aqui durante a aula, eu tento dar uma olhada aqui meio por cima, mas se eu não respondi, vocês mandem lá via Fale com o Mediador que a gente vai estar respondendo vocês. O Valber perguntou se essa matéria vai ter aula prática no módulo. Bom, pessoal, eu já adianto para vocês. O Ricardo ele já falou, né, que vai ter, já respondeu o Valber, né, mas eu já adianto para vocês, pessoal. A atividade mapa, eu acredito que vocês, desde o ano passado, já tenham vivenciado essas alterações que a gente está tendo nas disciplinas, principalmente as disciplinas específicas, e a nossa atividade mapa,
novamente esse ano nós teremos uma parte da atividade mapa que ela depende de uma realização de uma prática lá no polo para que seja executado, para que seja feita a composição da nota da atividade mapa de vocês, tá? Então, sim, vai ter prática, e sim, a prática está relacionada ali com a atividade mapa de vocês. Por isso que eu já recomendo, né, mais um ponto ali para que vocês possam já acessar essa atividade mapa de vocês, já verem o que está sendo cobrado, principalmente nessa parte prática. E a atividade mapa, pessoal, antes que vocês comecem ficar preocupados, né? Ai, mas atividade mapa com prática, e tem a data, né, de agendamento da prática, fiquem tranquilos. Como eu falei lá no início, eu vou disponibilizar materiais extras para vocês, eu vou disponibilizar vídeos para vocês também, para ajudar vocês, para dar esse apoio, porque eu sei que às vezes aqui, o tempo que a gente tem na aula ao vivo na segunda-feira, talvez não seja suficiente ali para tirar todas as dúvidas, para dar esse andamento, esse suporte que vocês precisam para as atividades. Então, fiquem tranquilos, tá? Vamos deixar para se preocupar na hora que a gente tiver que se preocupar, e esse não é o momento. E como eu falei, eu vou disponibilizando para vocês as informações. Ainda essa semana, eu vou disponibilizar o vídeo explicando a atividade mapa, também explicando a atividade de estudo 1, o que é pedido, o que vocês têm que entregar. Então, fiquem atentos no estúdio, que essa semana esses links já estarão lá. Eu não sei ainda se o mediador ele vai postar no fórum, se ele vai postar na sala do café, mas fiquem atentos lá no ambiente estúdio de vocês, porque vocês vão recebendo esses links aí desses vídeos para fazer esse acompanhamento, certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Então, a nossa disciplina, a gente vai ver vários pontos aqui relacionados, né, claro, à disciplina de informática industrial. Então, a gente parte nessa primeira aula de introdução ao CLP, para que a gente possa entender o que é um CLP, como que ele surgiu, de qual a necessidade que surgiu, né? Então, entender como que é essa estrutura de um CLP de uma forma geral. Então, essa primeira aula é, sim, uma aula introdutória. E alguns desses pontos que nós trabalharemos na aula de hoje, nós veremos depois também em outras unidades, com mais detalhes, com mais calma, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos. Então, nessa primeira semana é uma aula de introdução ao CLP. Na segunda semana, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo do hardware dos CLPs. Então, entender, conhecer os tipos de entradas e saídas, as arquiteturas, as interfaces de comunicação, então, como que é essa estrutura física ali de funcionamento mesmo do CLP. Na terceira semana, nós vamos falar sobre a norma que a gente tem ali as linguagens de programação de CLPs. Então, a norma IEC 61131, a terceira parte. Então, a gente vai conhecer as linguagens de programação de CLPs que constam na norma, conhecer os elementos dessas linguagens de programação, como que é ali cada linguagem, nós temos linguagens textuais, linguagens gráficas. Vamos falar um pouquinho hoje também dessas linguagens, mas de uma forma mais superficial, porque hoje é mais uma introdução. Na aula 4, a gente vai falar sobre lógica combinacional e lógica sequencial no CLP. Então, já adianto para vocês que lá na semana 4 a gente vai tratar ali de alguns pontos que cobrado ali na atividade de estudo 1, né? Então, o conteúdo ali vai estar na semana 4. Mas, assim, pessoal, o conteúdo dessa disciplina, ele é gradativo. Então, é importante que vocês acompanhem todas as aulas, todo o material de estudo, para que vocês possam, né, fazendo essa conexão ali dos assuntos que estão sendo tratados, do que está sendo trabalhado na disciplina também, para que vocês tenham, né, esse crescimento, esse conhecimento de forma gradual. Na semana 5, a gente vai falar de forma mais específica de uma linguagem de programação, que é a linguagem Ladder, que eu acredito que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, já tenham tido algum tipo de contato, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem Ladder. Na aula 6, a gente vai falar de algumas funcionalidades de linguagem Ladder, como contagem e temporização. Na aula 7, a gente vai falar especificamente de outra linguagem de programação, que é a linguagem SFC.
E na aula 8 eu vou trabalhar com vocês alguns exemplos ali e também simulações em linguagem SFC. Então vai ser uma aula um pouquinho diferente, onde eu vou desenvolver aqui com vocês durante a aula um exemplo aqui do zero, como fazer lá no ambiente de programação, as simulações, como implementar algumas lógicas específicas ali, que geralmente o pessoal tem mais dúvidas. Na semana 9, a gente fala de sistemas de supervisão e controle, e também nós temos o Let's Talk da nossa disciplina, que é gravado, mas que eu faço de uma forma, uma abordagem, né, de uma forma de revisão, e também tirando as principais dúvidas, né, dando uma ênfase ali nas principais dúvidas que surgirem durante o módulo. Eu vi ali que o Giovanni já perguntou se a gente vai utilizar o CodeSys. Sim, pessoal, eu vou falar sobre isso com vocês no finalzinho da aula, tá? Vou falar um pouquinho sobre essa questão do CodeSys e do Heliosoft, beleza? Mas vamos começar aqui o nosso conteúdo, nossa primeira aula. Renato também falou do CodeSys, sim, vai ser usado, tá, pessoal? Lá no finalzinho da aula eu falo com mais detalhes essa questão do CodeSys, do Heliosoft, e passo algumas orientações para vocês, beleza? Então, lá no final eu falo com vocês. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, como eu falei para vocês, é uma aula de introdução ao CLP, onde nós teremos uma visão geral dos controladores lógicos programáveis, nossos CLPs. Só um minutinho, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos entender, né, como que surgiu o CLP, de qual a demanda, né, de onde que surgiu essa necessidade do CLP ele ser criado, quais as definições que nós temos ali para o CLP, como que o CLP ele pode ser definido, né, de acordo com a função dele ali. Vamos entender um pouquinho da estrutura do CLP, então, como eu falei para vocês, hoje é uma introdução, na semana que vem a gente fala um pouquinho mais de forma específica dessa parte ali da estrutura, do hardware do CLP, o princípio de funcionamento, linguagens de programação e critérios de escolha. Então, é um conteúdo introdutório. Não precisem, né, se apavorar de que vai ter que entender a linguagem ladder hoje, já na primeira aula, porque a gente vai ter uma aula específica para isso, a gente vai trabalhar junto com exemplos, então fiquem tranquilos, vamos fazer uma introdução aqui hoje, depois a gente dá esse andamento aqui no nosso conteúdo. O CLP ele foi desenvolvido a partir de uma demanda que começou lá na indústria automobilística norte-americana. Então, quando começou o processo industrial de fabricação de veículos, as máquinas que constituíam os processos de automação, a parte de automação dessas máquinas, era feita a partir de dispositivos mecânicos. Então, eram utilizados câmeras, engrenagens, alavancas, para fazer a parte ali de automação dessas máquinas. A partir da década de 1920, esses dispositivos mecânicos, eles começaram a ser substituídos por painéis de controles elétricos, né? Então, a lógica, ela começou a ser feita através dos relés. E essa lógica de controle ali, essa lógica de automação utilizando os relés, ela possibilitou o desenvolvimento de funções mais elaboradas ali, mais complexas, do que os elementos mecânicos que eram utilizados. Então, a gente teve essa mudança, né, dos elementos mecânicos para os painéis a relés, para as lógicas a relés. Então, apesar da lógica de relés elas serem uma solução que era de custo viável, elas apresentavam, né, essas funcionalidades, essa capacidade de ter ali funções de controle mais complexas, mais sofisticadas, mas ainda ela tinha alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Então, quando, por exemplo, tinha necessidade de alterar a lógica, por algum motivo ali, precisava alterar ali alguma lógica daquele processo automatizado, era necessário mexer em todo o cabeamento do painel, né? Ou substituir totalmente, ou fazer uma alteração ali parcial naquela lógica. E isso acabava demandando muito tempo e muitas vezes podia gerar erros, isso demandava um retrabalho. Essas operações ali de alteração ou de modificação de uma lógica dependia ali, demandava muito tempo. Os profissionais ali que eram utilizados precisavam de muita gente para que pudesse, então, fazer essas alterações. Aqui a gente tem, né,
essa representação aqui, um exemplo de um painel de controle de lógica baseada a relé. Aqui é um painel pequeno, onde a gente tem aqui um painel de pequeno porte, que a gente pode pensar que é uma aplicação bem simples, né? E mesmo assim a gente já tem aqui um monte de fiação, né? Então tudo isso tem que ser conectado da forma correta, na sequência correta, para que a lógica ela seja executada da forma correta. Então, toda vez que precisava ter uma alteração, uma modificação, essa fiação aqui ela precisava ser alterada. Então, tinha que ir alguém lá e mexer em toda essa fiação, ou trocar tudo, ou trocar parcial. E quando a gente pensa nessa questão da indústria automobilística, o que acontecia? O que acontece até hoje, né? Então, todos os anos, os modelos ali de automóveis fabricados, eles passam por alteração, né? Então, seja um detalhezinho ali na lataria, seja um novo componente eletrônico que vai ser inserido, um novo item de segurança, e isso muitas vezes impacta justamente na lógica ali de toda aquela linha de produção, de todas aquelas máquinas que vão estar envolvidas no processo, que precisa ser alterada. Então, quando a gente pensa nisso lá atrás, nas fábricas de automóveis, quando existia essa necessidade dessas mudanças técnicas na fabricação, seja pelo surgimento de um novo modelo de veículo, ou seja pela alteração ali de um veículo que estava em linha de produção, mas precisava de alguma modificação, a lógica do processo ela tinha que ser alterada. Então, isso demandava todo esse tempo, podia gerar erros, demandava esse retrabalho. Então, desse trabalho todo, né, foi observado de que se houvesse uma tecnologia que possibilitasse reprogramar essa lógica de uma forma mais rápida, sem que fosse necessário mexer nessa fiação, isso seria mais eficiente. Então, teria um melhor resultado ali. Então, foi dessa necessidade que surgiu, então, essa demanda, né, por um dispositivo ou por um método ali que possibilitasse essas alterações na lógica sem a necessidade de mexer na parte física aqui do painel, da fiação, onde a gente pudesse mexer somente na lógica. Foi, então, que lá nos anos de 1960 e 1970, que surgiram os primeiros protótipos de controladores lógicos programáveis. E esses equipamentos, né, eles foram, de fato, uma revolução ali nesse processo de automação industrial. Um desses equipamentos foi o Modicon, que ele foi considerado ali, né, como ponto de partida para os atuais CLPs que nós conhecemos hoje. Então, a gente pode ver aqui, né, uma foto, né, uma imagem de um desses primeiros CLPs que surgiram lá atrás, entre as décadas de 1960 e 1970. Olhando assim para essa foto, a gente pode pensar, né, nossa, mas um trambolho desse daqui, né, um equipamento, um dispositivo desse tamanho, numa estante, e foi considerado como um avanço tecnológico nessa proporção, né, que modificou totalmente os processos de automação. Mas sim, se a gente pensar que os processos ali de automação, eles eram feitos naqueles painéis a relés. Aquele exemplo que a gente viu anteriormente, né, esse exemplo, é uma aplicação simples pela quantidade de relés que tem ali, né, apesar de toda aquela fiação. Mas a gente pensar em uma indústria automobilística, em uma linha de produção de automóveis, por exemplo, imaginem os tamanhos dos painéis ali, a quantidade de relés e a quantidade de fiação que a gente poderia ter. Então, assim, painéis de tamanhos absurdos ali, de ocupar paredes inteiras. Então, apesar de não parecer, esse Modicon, né, esse controlador modular digital aqui, ele acabou, assim, sendo uma revolução, porque ele trouxe, né, a gente vai falar um pouquinho mais das vantagens, mas, assim, além de todas as outras vantagens, além dessa facilidade de reprogramar, de alterar as lógicas ali necessárias, trouxe também essa questão física, né? Essa diminuição ali no tamanho físico mesmo. A princípio, o CLP ele era usado para substituir os relés. Então, aquela lógica de relés que a gente falou, aqueles painéis. Porém, foi crescendo ali a gama de funções que o CLP ele podia exercer. E aí ele passou a ser utilizado em muitas outras aplicações, além de simplesmente substituir os relés.
A estrutura do CLP, a estrutura do controlador lógico programável, ela é baseada nos mesmos princípios da estrutura de um computador, né? Lógico que nós temos ali algumas diferenças físicas para que o CLP ele possa, né? A gente sabe que ele fica, na maioria das vezes, lá no ambiente industrial, no chão de fábrica, que é um ambiente mais hostil, então existem algumas diferenças, sim, mas a estrutura dele, o funcionamento dele, né? Ele foi desenvolvido ali basicamente, né? A estrutura dele é baseada ali no funcionamento de um computador. E isso torna o CLP capaz ali de exercer não somente as tarefas que o relé exercia, né, aquelas funções de lógica ali, mas também outras aplicações, como temporização, contagem, cálculos, comparação, processamento de sinais analógicos. A gente vai ver ali na estrutura, né, do CLP, ele possui memória também para armazenamento de dados. Então, o CLP ele surgiu como uma tecnologia para substituir os relés ali naquelas lógicas, mas o desenvolvimento ali, né, desse dispositivo superou tanto as expectativas ali que ele acabou, né, tendo ali uma gama maior de tarefas ali, de funções que podem ser executadas. E não à toa, né, que essa tecnologia que vem lá desde os anos 70 é utilizada até hoje. É claro que hoje os CLPs eles têm capacidade de processamento, de memória, de comunicação muito mais avançadas, é lógico, do que o que a gente tinha quando surgiu, mas que ainda é um dispositivo que é muito utilizado e é fundamental, principalmente, né, em todos os processos industriais ali, de menor até maior porte, que seja ali mesmo que a automação de uma única máquina. Então, foi um dos responsáveis ali, né, diretamente pela terceira revolução industrial que a gente passou, que foi aquele processo ali da automação, né, do avanço da eletrônica ali nos ambientes industriais. Falando um pouquinho sobre as definições que a gente tem, né, do CLP, então como que o CLP é definido, né, o que que é um CLP? Eu trago aqui para vocês 3 definições para que a gente possa analisar, né, o que que é um CLP, qual que é a função dele. Então, a primeira definição que eu trago para vocês é o CLP sendo um computador projetado para trabalhar no ambiente industrial que possui uma interface amigável com o usuário, tendo como função executar o controle de vários tipos e níveis de complexidade. Então, aqui, a primeira definição, a gente já tem essa abordagem do CLP como sendo um computador, mas um computador direcionado ao ambiente industrial, que como eu falei para vocês, no ambiente industrial a gente tem situações ali mais hostis, a gente tem um ambiente ali ao qual ele vai estar exposto a alguns agentes, que muitas vezes um computador de uso pessoal ali, um computador de escritório, digamos assim, ele não vai ser submetido. Mas o CLP ele também precisa ter uma interface amigável com o usuário, para que o programador, o operador, ele possa trabalhar com esse dispositivo, né? Eles tenham essa facilidade ali, tanto de interpretar as informações, como fazer uma manutenção, como fazer uma programação. E também ele tem a função aqui de controlar vários tipos, né? Sinais ali de vários tipos e níveis de complexidade. Então, essa é a primeira definição que a gente tem. A segunda definição que eu trago para vocês, do Petruzzello, é que o CLP ele é um computador digital. Então, novamente, nós temos o CLP definido como um computador que é projetado para o uso no controle de máquinas, mas, diferentemente de um computador pessoal, ele foi projetado para funcionar em ambiente industrial e possui interfaces especiais de entradas e saídas e uma linguagem de programação de controle. Então, aqui, novamente, a gente tem o CLP definido como um computador para ser utilizado no ambiente industrial, mas que ele possui ali, né, as interfaces específicas, especiais ali, né, de entradas e saídas, para que possa condicionar e também tratar esses sinais que vão ser direcionados para elementos de campo, então, para sensores, para botoeiras, para os atuadores, né, dos mais diversos tipos que nós temos na indústria. E aqui ele também fala da linguagem de programação de controle. Então, aqui a gente já tem essa informação de que esse computador ele possui ali também
de uma forma específica, né, sua própria linguagem de programação e controle. E a terceira definição é a que é apresentada lá no material de estudo de vocês, que traz que o CLP ele é um dispositivo que possui entradas e saídas, e aqui ele já especifica que essas entradas e saídas podem ser digitais e analógicas, além dos módulos de comunicação que podem receber programação para executar diferentes tarefas, tanto no contexto industrial como em aplicações de automação em geral. Então, nessa última definição, a gente já tem aqui mais informações sobre essas entradas e saídas, podendo ser digitais e analógicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula 2, que a gente fala do hardware do CLP. Então, qual que é a diferença de uma entrada digital, de uma entrada analógica, como que esses sinais são tratados. Na semana que vem a gente fala sobre isso, mas aqui a gente já tem essa informação, que o CLP ele pode ter tanto as entradas como saídas digitais ou analógicas. E aqui nessa definição é interessante a gente perceber que ele fala tanto no contexto industrial, como também em aplicações de automação em geral. Então, como a gente falou anteriormente, por essa gama de funções que o CLP oferece, né, de comparação, de contagem, de temporização, de operações matemáticas, ele não fica restrito somente no contexto industrial, mas para aplicações de automação de uma forma geral. Então, seja uma automação predial, para controle de elevadores, por exemplo, seja na automação residencial, enfim. Então, apesar dele ter essa estrutura mais robusta para aguentar ali um ambiente industrial, ele não precisa necessariamente ficar restrito ali a essas aplicações somente no ambiente industrial. Desde que se utilize ali uma linguagem de programação adequada, tipo, você faça ali, né, utilize os elementos de entrada, os atuadores de saída ali, que possam, né, se comunicar ali, enviar e receber esses sinais ali do CLP, ele pode ser utilizado para as mais diversas aplicações de automação. E aí eu falei para vocês, né, que os CLPs, eles oferecem vantagens em relação ao controle, aos relés ali de controle, né, as lógicas a relé. Tá? Então, além, né, claro, de substituir essas lógicas a relé, a gente tem também ali algumas vantagens quando a gente faz a utilização dos CLPs. Então, nós temos uma maior confiabilidade, isso relacionado ali ao fato, né, de que depois de um programa ser criado ali, ser desenvolvido, ser testado, esse programa ele pode ser facilmente transferido para outro CLP, ele pode ser também ali armazenado, né, em algum dispositivo ali de memória, para a gente ter essa lógica como um backup. Então, pode acontecer, né, da gente ter um problema ali numa memória, numa CPU de um CLP, e ele vir a queimar, por exemplo, né, é difícil que aconteça, mas a gente está sujeito, né? Então, a gente tem essa questão da confiabilidade, porque essa lógica programada, testada ali, ela pode ser armazenada, né? Ela pode ser replicada, inclusive. Então, se a gente pensar, né, por exemplo, em um fabricante de máquinas, né? Então, vamos pensar aí que tem um fabricante de máquinas que fornece máquinas ali para a indústria, e esse fabricante, ele tem máquinas ali de um mesmo modelo que distribui para o Brasil inteiro, por exemplo. Imagine se para cada máquina que sai dessa fábrica tivesse que ser programado ali do zero aquela lógica, sendo que a máquina ela tem a mesma função, o mesmo funcionamento ali para todas as máquinas que saem. Então, a gente tem essa opção, né, de desenvolver ali essa lógica, criar esse programa, testar ali o funcionamento dessa máquina, por exemplo, e depois vai replicando, né, vai copiando ali esse programa para as demais máquinas ali, para todas as máquinas vendidas. E é claro, se precisar de uma atualização, né, alguma alteração nessa lógica, muda somente ali no programa, né, não precisa mexer em toda a estrutura da máquina, mexer ali em todo o painel da máquina. Um outro ponto também, né, uma outra vantagem que a gente tem na utilização do CLPs em comparação com a lógica relés é a questão da flexibilidade. Então, quando a gente fala, né, da utilização ali do CLP, as relações entre as entradas e as saídas, elas são determinadas pelo usuário ali do programa, né, e isso permite que o sistema seja atualizado apenas com alterações
no programa, sem a necessidade de alterar toda a fiação lá do processo. É claro que essa questão, né, da ligação ali dos elementos do CLP, também a gente tem que se certificar que isso tenha que ser feito ali da forma correta, né, elemento de entrada na sua entrada correta, conforme foi programado, cada atuador na sua saída correta, para a gente garantir, né, o funcionamento correto. Mas, desde que os elementos eles estejam conectados conforme ali a necessidade do processo, a gente tem essa flexibilidade de alteração ali naquela lógica, né, sem grandes mudanças ali na planta, sem grandes mudanças ali no processo, somente fazendo alterações ali no programa. A capacidade de comunicação também é uma outra vantagem que a gente tem. Então, o CLP ele pode se comunicar tanto com outros controladores, né, como também com computadores. Então, a gente vai falar um pouquinho na disciplina também sobre essa questão, né, de redes ali, de chão de fábrica, dessa conexão. A gente tem também, né, os sistemas supervisórios ali, né, sistemas de aquisição, supervisão e controle, que o CLP ele permite que seja feito, né? Então, o CLP eles possuem ali os módulos de comunicação que permite ali, então, é claro que além dessa transferência do programa ali, né, para a memória do CLP, a gente tem também essa possibilidade de conectar os CLPs a outros dispositivos, sejam outros controladores, sejam computadores ali para fazer essa supervisão ali do processo. E uma outra vantagem que nós podemos destacar é a questão do tempo de resposta, né? Então, no CLP, ele vai trabalhar ali, né, de uma forma ali em tempo real. Então, um evento que acontece em campo, ele vai resultar em uma execução ali de uma operação ou de uma saída de forma quase que imediata. Então, seja ali a leitura de um sensor de nível, seja o acionamento de um sensor de segurança. Então, o CLP ele traz também esse tempo de resposta muito rápido, né? Isso porque esse processamento, esse ciclo de varredura dele é muito rápido ali, né? E as coisas acontecem ali em tempo real, né? De forma imediata. Falando um pouquinho sobre a estrutura do CLP, a gente tem aqui, né? Como eu falei para vocês, na semana que vem a gente vai detalhar cada um desses componentes, ver um pouquinho mais da função de cada um, mas só para que a gente faça essa introdução nesse primeiro momento, nós temos aqui as partes, né, digamos assim, essa divisão em partes do CLP. Então, começando aqui pela fonte de alimentação, ela é responsável por fornecer a energia necessária para alimentar tanto a CPU do nosso CLP, como também os demais módulos, né? Então, os módulos de comunicação, de entrada, de saída e assim por diante. A fonte de alimentação ela é responsável por fornecer todos os níveis de tensão que são exigidos ali para as operações internas do CLP. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, de uma forma mais detalhada com vocês na semana que vem, mas eu quero falar só um detalhezinho aqui nesse momento para vocês. A fonte de alimentação, como a gente viu, ela é responsável por fornecer ali todos os níveis de tensão necessários, né, para o bom funcionamento do CLP para todos os módulos. Na semana que vem a gente vai falar sobre os CLPs que são modulares, ou seja, a gente pode ter ali os cartões, né, de entrada e saída adicionados, né? Então é como se a gente fosse montando ali esse CLP em bloquinhos. E aí pode acontecer que a fonte de alimentação ali daquele do CPU ali aqui, vamos dizer assim, aqui vem padrão desse CLP, não seja suficiente para suprir essa demanda do CLP, já que foram adicionados novos módulos. E aí podem ser adicionados também outras fontes de alimentação nesse CLP para que sim, todos os módulos ali eles recebam os níveis de tensão adequados, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter apenas uma fonte de alimentação para um CLP. Pode ser que a gente tenha mais caso necessário. Mas aí, semana que vem, a gente detalha um pouquinho mais sobre isso. Outro elemento aqui que a gente tem também é a CPU do CLP, que ela é similar à CPU de um computador comum. E ela é responsável por controlar toda a operação ali desse computador, né? E também fazer a função ali, né, de processamento de dados. Então, a gente vai ver também, falar um pouquinho sobre essa questão de processamento, assim como os computadores que a gente utiliza aqui na nossa casa,
nos nossos escritórios, lá na empresa, né? Existe também diferença de processador, que vai depender ali de velocidade, né? Então, é como se fosse um computador comum mesmo. Nós temos também a memória do CLP, que de uma forma simplificada, né, a gente pode falar que a memória ela é responsável por armazenar tanto o programa, que vai conter aquela lógica ali que a gente espera ali para o nosso processo, como também vai armazenar os dados coletados para a execução do programa. Então, por exemplo, se a gente está utilizando um contador lá no nosso processo, a gente precisa armazenar esse valor contado. Então, se a gente quer contar ali um número de caixas, por exemplo, não, quando chegar a 12 caixas, eu preciso executar uma ação. Então, conforme o processo vai evoluindo e a gente vai tendo essa contagem, a gente precisa armazenar esse valor contado para o programa não se perder. Então, esses valores coletados ali durante a execução do programa também são armazenados na memória. Nós temos a interface de comunicação, que é através dessa interface de comunicação que os programas eles são inseridos, né? Aquela lógica programada é inserida no CLP, e também através da interface de comunicação é que a gente pode conectar o nosso CLP, tanto a outros controladores, como também a computadores ali, aos sistemas supervisórios. E aí nós temos também as seções de entradas e saídas, que eles vão formar a interface com a qual os dispositivos de campo eles vão ser conectados no CLP. E os módulos de entrada e saída, eles têm essa função, né, de condicionar os sinais que serão recebidos ou enviados lá nos dispositivos de campos, né? Então, na seção de entrada que a gente vai ligar os nossos sensores, as nossas botoeiras, né, os nossos elementos ali que devem ser interpretados ali na execução dessa lógica. E na seção de saída, a gente vai ter ali a conexão dos nossos atuadores. O CLP ele funciona em tempo real. Então, na medida que um evento acontece em campo, ele vai resultar em uma operação ou em uma saída. Então, isso em tempo real ali, né, sem precisar ali de um tempo maior para fazer essa leitura. O programa do CLP, ele é executado em um processo repetitivo e é executado ali em ciclos de varredura, chamados de scan. Então, esse ciclo de scan, né, esse processo aqui que o CLP ele faz ali na sua execução é o seguinte: ele vai fazer a leitura das entradas, então vai ver lá se o sensor 1 está acionado, se não está, se a botoeira 2 está acionada ou não está. Ele vai executar o programa, né, a lógica ali inserida pelo programador, ou seja, vai fazer a interpretação dessa lógica. Então, por exemplo, lá na nossa lógica, se o sensor 1 estiver acionado, eu preciso ligar a minha saída 1, por exemplo, tá? Então, o programa vai ler o estado das entradas. O sensor 1 está ligado? Se sim, ele vai interpretar aqui a lógica. Não, na lógica me diz que se o sensor 1 estiver ligado, eu preciso ligar a minha saída 1. E aí ele vai atualizar essa saída de acordo com a lógica programada. E esse ciclo ele vai se repetindo continuamente enquanto o CLP estiver no modo de funcionamento, enquanto ele estiver no modo de execução. Então, vai fazer a leitura das entradas. No segundo ciclo de scan, isso é muito rápido, tá, pessoal? Ele vai ler. O sensor 1 continua acionado? Se sim, a minha saída 1 vai continuar acionada. Meu sensor 1 continua acionado? Se não, aí ele vai executar, né, o programa ali, vai fazer a interpretação dessa lógica e vai atualizar o estado das saídas, seja para acionar um atuador, seja para desligar algo que estava ligado ali no programa. E isso vai se repetindo durante todo o processo ali em que o CLP estiver no modo de execução. Então, basicamente, né, de uma forma bem simplificada, é assim que vai funcionar. Falando um pouquinho das linguagens de programação, uma linguagem de programação ela pode ser definida como um conjunto padronizado de instruções que o sistema computacional pode reconhecer. Então, a linguagem de programação, nós teremos o conjunto padronizado de instruções,
que o sistema computacional, no caso, o nosso CLP, que como a gente já viu nas definições, ele é considerado um computador, ele tem essa capacidade de reconhecer. E para garantir que houvesse uma padronização entre as linguagens de programação adotadas pelos diversos fabricantes do CLP, a norma IEC 61131, na sua terceira parte, especificou as linguagens de programação para os CLPs. Então, atualmente, são 5 linguagens que a norma traz, sendo 3 linguagens gráficas e 2 linguagens textuais. E a gente vai falar um pouquinho de forma superficial aqui hoje de cada uma delas. A linguagem Ladder, como eu já comentei com vocês, eu acho que é a mais conhecida, né? Quando a gente fala aqui de CLP, acredito que em algum momento vocês já tenham tido algum tipo de contato com essa linguagem. Quem não teve ainda vai ver que ela é bem fácil ali de assimilar os elementos, né? Então, ela tem ali, né, uma certa familiaridade com os diagramas de acionamentos elétricos, certo? De comandos elétricos. Então, a linguagem Ladder é uma linguagem gráfica, que ela é baseada na lógica relés e contatos elétricos para a realização de circuitos de comandos elétricos. Então, aqui a gente tem uma figura que ela é muito utilizada, né, para trazer essa representação, para fazer essa proximidade, né, para nos trazer essa proximidade entre os diagramas de comandos ali elétricos, né, utilizados nas lógicas a relés com a linguagem LED. Então, basicamente, né, aqui, lá no material de estudo de vocês têm essa figura. Então, aqui, nessa figura 1, nós temos um diagraminha aqui, né, bem simplesinho de uma partida direta, com uma retenção aqui, com um contato de retenção. Na figura 2 aqui, né, na parte 2 da figura aqui, essa figura 1 foi rotacionada em 90 graus no sentido anti-horário, e depois, os elementos aqui do diagrama elétrico aqui, foi substituído pelos elementos correspondentes aqui na linguagem Ladder, né, pela simbologia correspondente aqui na linguagem Ladder. A linguagem Ladder, ela foi desenvolvida justamente quando o CLP foi criado, aí tinha essa questão de programação, precisava de uma linguagem que os profissionais da área eles já tivessem habituados, né? Então, eles já dominavam essa questão dos diagramas ali, dos circuitos de comandos de acionamentos, de comandos elétricos. Então, precisava de ter uma linguagem de programação para a qual esses profissionais ali, que já tinham conhecimento, já tinham experiência, conseguissem trabalhar com esse novo dispositivo, com o CLP. Então, foi criada a linguagem Ladder, né? E ela é bem similar mesmo, né, à montagem aqui de um diagrama elétrico. Outra linguagem que a gente tem na norma é a linguagem texto estruturado, que é uma linguagem textual de alto nível. Ela é inspirada na linguagem Pascal e contém todos os elementos essenciais de uma linguagem de programação moderna. Ela é uma linguagem muito recomendada para definição de blocos funcionais complexos, de forma que, né, que podem ser descritas ali, né, essas etapas, o que deve ocorrer no programa ali, utilizando esses elementos de programação. Então, para quem vem das áreas de programação, né, os programadores ali de computador, que já tem familiaridade com linguagem C, com linguagem Python, com Pascal, né, eles têm mais familiaridade, né, de migrar para essas linguagens textuais. E aí, o texto estruturado é uma opção. Nós temos também a linguagem lista de instrução, que é uma linguagem puramente sequencial, que ela é caracterizada por instruções que vai ter um operador e operandos, né, e podem incluir ali, né, esses operandos, um ou mais operandos. Essa linguagem ela é indicada para CLPs ali de pequeno porte e também para aplicações mais simples. Isso porque ela é uma linguagem puramente sequencial, então as ações que vão sendo que devem ser executadas, elas devem ser feitas ali de forma sequencial, e isso dificulta um pouco a utilização dessa linguagem para aplicações mais complexas. Então, essa linguagem de programação, ela não é mais tão utilizada, inclusive, assim como consta no material de estudo de vocês, na próxima atualização da norma, provavelmente ela nem vai mais figurar ali entre as linguagens de programação de CLPs. Diagrama de blocos, que é uma linguagem gráfica também, onde os elementos, eles são expressos ali, né, os elementos utilizados para criar a lógica do programa, eles são ali representados por blocos interligados,
semelhantes aos blocos utilizados em eletrônica digital. Então, essa linguagem, ela permite a construção com blocos de funções ali, né, com blocos simples, construir aplicações mais complexas. Essa é a carinha aqui que a gente tem dessa linguagem de programação, né? Então, a gente tem aqui blocos do tipo set reset, blocos de função end, aqui a gente tem o recurso também, né? Se vocês se lembram lá da eletrônica digital de negação, né? Onde a gente tem essa bolinha aqui, ó. Então, essa linguagem também tem algumas pessoas que têm bastante facilidade, né, de trabalhar com esses blocos, e a vantagem dela, né, uma que é citada aqui, é justamente, né, que a partir de blocos mais simples, pode-se construir ali aplicações mais complexas. E por último aqui que a gente vai falar é a linguagem SFC, que é o sequenciamento gráfico de funções. Ela é uma linguagem gráfica que permite de forma sequencial, paralela ou alternativa que a gente tenha em uma aplicação de controle. Essa linguagem, além de ser ali uma linguagem de programação em si, ela também pode ser utilizada para estruturar uma parte ali do programa, né, ou até mesmo um programa inteiro, em etapas. Então, a gente pode considerar a primeira etapa do programa, e aí executar nessa primeira etapa, elaborar ela em outra linguagem de programação, mas a SFC, ela acaba sendo, né, uma forma ali de que a gente possa estruturar também o nosso programa ali na forma de etapas. Então, essa linguagem, né, ela utiliza ali os elementos de etapas, transições, saltos. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né, quando a gente vai ter uma unidade para trabalhar essa linguagem. E a cada etapa que a gente tem nesse programa, a gente vai ter um conjunto de ações também, né, relacionados ali. O interessante, deixa eu só mostrar aqui para vocês essa figurinha, né, que representa, aqui só para vocês terem essa carinha aqui do programa em SFC. Então, aqui, esses retângulos maiores aqui, eles são as etapas. Esses tracinhos aqui são as transições. Nós temos os saltos e também as ações. Mas a gente vai falar, tá, pessoal, bem tranquilo ali, a partir da semana 3, sobre essas linguagens de programação, com mais detalhes, apresentando esses elementos, tá? E dentro de um mesmo programa de CLP, né, de uma lógica ali que a gente vai desenvolver, a gente pode utilizar, sim, mais de uma linguagem de programação. Isso vai depender da familiaridade do programador, né, de como que ele conhece, de quanto que ele conhece dessas linguagens de programação, de quando utilizar, né, então, em algum momento ali, como mandaram ali no chat, né, que a linguagem mais completa, sempre o texto estruturado, mas aí você tem uma parte ali com uma função mais complexa que você queira usar o texto estruturado, mas não exatamente em todo o programa, você pode fazer essa mescla, assim. Isso vai depender da familiaridade do programador com as linguagens de programação e também do ambiente de programação que você está utilizando, né, a ferramenta ali, o software de programação, se ele permite, né, que você faça essa construção ali, vamos dizer assim, mesclando essas linguagens de programação, tá? Mas não necessariamente que precise utilizar mais de uma linguagem. Vai depender ali de quem está elaborando essa lógica, né? Se tem essa familiaridade, se tem esse conhecimento aí para fazer essa elaboração. E aqui, né, falando um pouquinho sobre os critérios de escolha de um CLP. Então, assim, como que a gente escolhe um CLP para uma determinada aplicação? Pessoal, já estou finalizando aqui, tá? É o último slidezinho, rapidinho aqui, a gente já finaliza. Então, para a gente determinar qual o melhor modelo ali para o CLP, isso vai depender da própria aplicação, que a gente conheça a aplicação. Então, a gente precisa analisar alguns critérios, como, por exemplo, a quantidade de entradas e saídas que a gente precisa para essa aplicação, o tipo de entradas e saídas, se eu preciso somente de entradas digitais, ou se eu preciso de entradas digitais e analógicas, assim como as saídas também, a alimentação que vai ser utilizada, qual que é a alimentação que eu tenho disponível lá onde eu vou ligar esse CLP, o tipo de comunicação que esse dispositivo oferece, e dentre outras especificações ali da aplicação. Então, a gente precisa, o primeiro passo é a gente conhecer a aplicação que a gente vai estar
trabalhando ali para poder definir. E aí, a partir dessas referências, é possível, né, com base nos catálogos dos fabricantes, determinar ali qual que vai ser o modelo mais apropriado, que mais se encaixa ali nessas especificações. Nos slides, pessoal, eu deixei para vocês, o slide já está disponível para vocês lá no material da disciplina. Eu deixei 2 links aqui de catálogos para vocês, de fabricantes, tá? Não estou fazendo propaganda, não trabalho para nenhuma marca, tanto é que eu deixei aqui 2 marcas, tá? Mas existem diversas outras marcas aí, o pessoal que trabalha na área sabe, tá? Mas para quem tem curiosidade, né, possa abrir esse catálogo aqui ou pesquisar outros na internet e entender um pouquinho mais sobre como que é feita essas especificações, qual que é a diferença. Lá no material de estudo de vocês, vocês têm também um exemplo ali, né, de uma parte de um catálogo ali, com algumas definições, algumas diferenças. E é interessante, né, vocês terem essa visão, né, como que é um catálogo, quais as informações ali, já pensando, né, se vocês tivessem que fazer uma aplicação, o que seria importante vocês saberem ali para determinar o modelo, beleza? Então, deixei aqui 2 links para vocês. Quem tiver curiosidade aí, aproveita final de semana, feriadão que vai ter aí na frente para dar uma olhadinha. Pessoal, então, por hoje é isso, tá? Vou deixar sempre para vocês aqui no final dos slides as referências utilizadas para a preparação da aula. Então, para a preparação da aula de hoje, são essas as referências. E só para finalizar, pessoal, o pessoal lá no começo da aula perguntou sobre o Code CIS. Nós vamos utilizar aqui na nossa disciplina os exemplos que eu vou trazer para vocês e também atividades de vocês que vocês vão ter que executar. Eu vou trabalhar com 2 ferramentas com vocês. CodeSys, que é esse que está aqui na tela, uma representação, tá? Então, ele tem uma licença para uso não comercial que é gratuita, então vocês conseguem baixar de forma gratuita, mas precisa fazer um cadastro no site, tá? Já adianto para vocês que o site é todo em alemão, mas tem a ferramenta ali do navegador para traduzir as páginas, então fiquem tranquilos que dá para achar o caminho ali. Eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando ali como que abre o site, onde que vocês acham o link, como baixa, tá? Eu só não vou mostrar certinho fazendo o download, porque tem que fazer o cadastro, e daí o cadastro, cada um vai depender de fazer o seu, para que possa baixar, tá? Mas vocês conseguem baixar de forma gratuita ali para utilizar, fazer simulação, então é uma ferramenta aí que eu vou estar utilizando nos exemplos aqui para vocês. E a outra ferramenta que vocês vão utilizar é o Zeliosoft da Schneider, que também é gratuito. Então, na atividade mapa, vocês têm uma atividade específica ali que é solicitado o Zeliosoft. Isso porque essa parte da atividade vai ser elaborada, né, de forma prática lá. Então, vocês precisam utilizar essa ferramenta, que também é gratuita. E aí eu gravo um vídeo mostrando, né, como baixar essas 2 ferramentas aqui, e eu sugiro que vocês já providenciem. Então, linguagem de programação a gente vai começar a falar lá na 3ª semana, então vocês vão ter um tempo aí para providenciar essas ferramentas, mas já vão baixando aí, já deixa no jeito para quando precisar, quando eu fizer os exemplos aqui, vocês já conseguirem acompanhar. Outra informação, os exemplos que eu trabalhar com vocês aqui durante as aulas, que eu mostrar para vocês, que eu abrir para vocês aqui, eu vou disponibilizar os arquivos para vocês também, tá? Então, por isso que é interessante vocês baixarem a ferramenta, porque ou ela vai ser desenvolvida no CodeSys ou no Zeliosoft. Então, para que vocês possam abrir ali os exemplos, os programinhas ali que eu vou desenvolver, vocês precisam ter a ferramenta para conseguir abrir ali e fazer a simulação, beleza? Então, tá aqui também. Eu vou gravar o vídeo para vocês, mostrando ali o caminho de como baixar, de qual o site. Vou deixar o link do site para vocês também, tá? Mas fiquem tranquilos quanto a isso. São essas 2 ferramentas que eu vou estar utilizando com vocês. As 2 são gratuitas, vocês vão conseguir utilizar. Quem já tem familiaridade, pessoal, eu sei que tem bastante gente que trabalha aí com outras marcas, né? O pessoal aí que falou ali, né, da Siemens, da Rockwell. Então, cada fabricante, pessoal, eles têm ali os seus ambientes de programação também. E muitas vezes essas licenças, elas não são liberadas, né? Então, você precisa pagar essa licença, você precisa ter autorização ali para a utilização da licença, tá? Então, por isso que a gente opta aqui na aula, né, de trabalhar com ferramentas ali que tenham, né, um modo gratuito ali, para que todos tenham acesso, para que todos consigam fazer e acompanhar o conteúdo, beleza?
Deixa eu ver aqui, pessoal, só rapidinho para finalizar. O Gabriel, ele falou que fez transferência de outra instituição. Lugar para validar a presença, acho que a professora Paula já respondeu. O Renato falou que já baixou hoje o Code CIS. O Eduardo perguntou se os CLPs aceitam todas as linguagens. Eduardo, geralmente, o que acontece? Vai depender do fabricante do CLP, né, a linguagem que eles colocam lá no ambiente de programação. Então, por exemplo, os CLPs da Schneider, eles vão aceitar ali, vai ter as linguagens de programação dentro do software específico ali daquele CLP, né, qual que é a linguagem de programação que vai estar disponível. O Zelisoft, por exemplo, ele é bem simplesinho, tá, pessoal? Ele é uma ferramenta ali para CLPs bem simplesinhos. Ele traz, né, a linguagem ladder, traz também a linguagem diagrama de blocos, e eu acho que ele tem também alguma coisa de SFC, tá? Eu acho essa SFC do Zelisoft um pouco mais complicada do que a do CodeSys, beleza? Mas tem ali também. Então, vai depender da linguagem ali que o CLP aceita, de acordo com o ambiente de programação do fabricante. Mas, pela norma, né, o que a norma recomenda é que os fabricantes eles utilizem, né, pelo menos uma ali das linguagens de programação especificadas pela norma para ter a padronização ali entre as linguagens, beleza? Célio, o Célio perguntou se essas ferramentas rodam exclusivamente no computador ou se consegue utilizar em dispositivo móvel. Eu nunca testei em dispositivo móvel, tá? Pode ser que tenha alguma ferramenta ali, algum aplicativo para celular, para tablet, eu não conheço. Essas aqui especificamente eu vou estar utilizando no computador, tá? Então, vou gravar aqui os exemplos no computador, mostrar para vocês como coloca em modo de simulação aqui a máquina virtual pelo computador, tá? Então, se você tiver disponibilidade, é melhor, tá? Caso, pessoal, vocês não tenham a disponibilidade de baixar, não tenham computador, verifica no polo de vocês, tá? Essa questão aí de eles disponibilizarem o computador lá no polo para que vocês possam fazer ali a atividade, tá? O Zelisoft, eu sei que no polo tem ali o computador, né? Pelo menos um computador que possa ser utilizado, porque vocês vão utilizar, fazer o experimento lá no laboratório, beleza? Pessoal, peço desculpas aí por exceder o tempo, tá? Essa primeira aula realmente é bastante informação ali para atualizar vocês de como que vai funcionar a nossa disciplina. Nas próximas, espero ser mais breve, não exceder o horário, sei que vocês têm outra aula aqui na sequência. Agradeço a participação de vocês, a presença de vocês. Tá? Boa noite a todos, pessoal. Tenham uma boa semana, bons estudos para vocês e eu vejo vocês na semana que vem. Até mais.